Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma web palestra sobre prevenção de quedas em idosos. Estamos aqui conectados com várias pessoas de Santa Catarina e do Brasil e eu espero que a nossa aula, a nossa palestra de hoje sirva para que pelo menos alguma ação seja feita ou que seja planejada dentro das suas unidades básicas de saúde. É um tema extremamente complexo, é uma preocupação mundial e a gente precisa ter olhos atentos a esse tipo de problema de saúde. Então, a nossa web palestra, Prevenção de Quedas em Idosos, quais ações podem ser adotadas? Rapidamente, só para me apresentar, eu sou fisioterapeuta, graduação também em administração de empresas e fiz uma pós-graduação em gerontologia e gestão em saúde. Trabalho na área de equilíbrio em idosos há 15 anos e tem muita coisa a se fazer tanto em Santa Catarina, no Brasil e no mundo nessa área. Bom, o nosso objetivo de hoje, então, é apresentar algumas ações que podem ser implementadas para a prevenção de quedas em idosos, principalmente na atenção básica, pois nós temos já alguns estudos que afirmam que a prevenção de queda em idosos, ela traz resultados significativos tanto na qualidade de vida do idoso, quanto na redução de custos do sistema de forma em geral. Agora, diante desse cenário que nós estamos passando, será que o sistema de saúde, será que tanto o sistema de saúde público, o sistema de saúde privado, e nós, como servidores desse sistema, ou mesmo usuários desse sistema, nós estamos preparados para esse tipo de situação? Será que nós temos ações necessárias para que esse tipo de situação ele possa ser levado um encaminhamento adequado num posto de saúde, na rede hospitalar e depois a assistência pós-hospitalar? Nós estamos preparados? O que nós estamos fazendo para que esse tipo de situação não chegue à porta hospitalar? Será que nós estamos fazendo algum tipo de ação dentro das nossas próprias casas, antes de chegar inclusive na unidade básica de saúde? Então, vamos acompanhar a web de aula de hoje. Um problema importante que a gente está tendo no nosso cenário nacional e global é o envelhecimento populacional. Nós temos hoje 700 mil novos idosos a cada ano. Isso faz com que o Brasil seja o 6º país com maior número de idosos do mundo nos próximos anos. Vai ter muito idoso. É um país que está crescendo assustadoramente de forma desordenada os idosos e com isso o sistema de saúde vai precisar ter uma reorganização. Para vocês terem uma ideia, em 2017 nós estávamos, segundo o IBGE, com 28 milhões de idosos, correspondente a 13%. Em 2027, 38 milhões e 2042, 57 milhões. Ou seja, em torno de 25% da população brasileira será idosa. E o envelhecimento populacional, ele traz algumas consequências, ele traz algumas conquistas e um grande impacto social. Um deles é a Previdência. Nós estamos passando aí por políticas de reforma da Previdência, de como que isso vai acontecer. Os idosos estão vivendo mais. Hoje nós temos aí idosos vivendo até os 70, 80, 90 anos. E também um problema de saúde pública. A saúde realmente está preparada para isso? Também no item C, que vocês estão acompanhando no slide, a organização do espaço imobiliário urbano. Será que as casas, a construção civil está realmente olhando para os idosos de forma específica? Será que existe um olhar adequado para as nossas calçadas, para as vias públicas? Como que está esse mobiliário urbano? Será que o idoso ele cai na rua? Será que é só por falta de equilíbrio? Ou a calçada ela está com meio fio um pouco além do permitido?
E além disso, a redução das doenças agudas e a ampliação das doenças crônicas fez com que o idoso vivesse mais. Então, realmente, o nosso cenário, ele é um cenário assustador em relação ao número de idosos que nós teremos aí nos próximos anos. Quando nós falamos em pirâmide populacional, a gente consegue observar que a nossa pirâmide, lá na década de 80, que ela tinha uma base alargada, grande número de crianças e de jovens até os 15 anos, hoje essa situação está mudando. A nossa pirâmide populacional, ela está engarrafando, aquela base ela está subindo e, com isso, o número de idosos está aumentando. E o nosso Estado? O nosso Estado, em 2035, a projeção é que o número de pessoas com 65 anos ou mais vai ultrapassar os de menores de 15 anos. O envelhecimento da população catarinense será o quarto mais rápido entre as unidades da federação. Então, Santa Catarina ela tem uma característica em função da colonização, em função do nosso tipo da nossa qualidade de vida, ela tem uma sobrevida um pouco maior do que a média nacional. E mesmo assim ficamos em quarto lugar. Agora, quando nos reportamos especificamente ao tema queda, segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição, com incapacidade de correção em tempo hábil, né? Então a gente tem a queda, ela é um evento, e a quase queda ela também passa a ser um evento. Eu também posso ter uma situação de quase queda, que também ela pode ser registrada lá adiante, daqui a pouquinho a gente vai falar isso quando nós formos falar de indicadores. Agora é importante nós conversar e entender o porquê que essa queda está acontecendo, e é justamente o motivo da nossa aula. A queda e o envelhecimento. Bom, são muito comuns as quedas em idosos. Agora, por que isso acontece? É multifatorial. São várias causas sobre essa queda e sobre o motivo dessa queda. Aí na figura a gente tem uma idosa caindo numa via pública. Lógico, ela está andando, ela tem aí um artefato, ela está usando órteses, né, para caminhar. Então, aí a gente tem um complicador, uma pessoa que depende de um outro instrumento, aí a gente tem um fator ainda mais agravante para a queda. Vamos ver mais para frente e vai ficando um pouquinho melhor para a gente entender. A queda e suas consequências. Então tem uma relação causal com 12% dos óbitos de toda a população geriátrica. Pessoal, é um número muito alarmante. Nós temos aí em torno de 1.400 mortes por ano de idosos no Brasil, especificamente relacionado a quedas. É muita gente. É muita gente que cai e é muita gente que morre por causa da queda. Esse número de 12% leva à sexta causa de óbitos na população geriátrica. E os idosos com 75 a 84 anos que são codependentes, ou seja, que precisam de ajuda para ir no banheiro, que precisam de ajuda para levantar, para ir até a cozinha, tomar o seu remédio, eles têm 14 vezes mais probabilidade de caírem. Um número extremamente alto, que eu particularmente acho, que são os 30% dos idosos caem por ano. Ou seja, se nós temos aí numa unidade básica de saúde com 100 idosos cadastrados, nós temos 30% desses idosos, ou seja, 30 idosos caem nessa região da unidade básica de saúde, na região cadastrados, não na região geográfica, não por causa da unidade básica de saúde. Então, esses idosos que caíram, eles têm 50% de chance de cair no segundo ano pela segunda vez. Então a queda, ela vai acontecer, ela vai levar, a
40 a 50% desses episódios, das quedas, levam a algum tipo de lesão, tá? Sendo que 30 a 50% de menor gravidade. 5 a 6% injúrias mais graves, né, doenças mais graves, e 5% é fratura. Lembrando que dessas quedas graves, o idoso vai para onde? Na rede hospitalar. E aí ele sofre um outro tipo de problema, que é, muitas vezes, a precariedade ou a falta de organização desse sistema de saúde para receber o idoso com risco de queda, ou mesmo o idoso que já caiu e tem algum tipo de lesão. Nós temos aí as consequências nesse próximo slide, falando que a queda ela pode levar a uma consequência muito séria, que é a dependência. Então, o idoso, em função da queda e o medo de cair, ele pode levar, sim, à dependência. Então, nesse caso, ele vai precisar de uma companhia, de um familiar, de ajuda para poder se locomover dentro da sua casa. O medo de cair é muito presente, inclusive tem um trabalho, foi feito na Espanha, falando que o medo de cair dos idosos, depois que eles caem, é tão alto que é comparado a quem já sofreu um assalto. Nós temos aí, acompanhando nessa tabela, a dependência em torno de 25%, o medo de cair em torno de quase 9%, a diminuição da capacidade funcional, nós temos aí 12%. E eu queria apresentar para vocês, eu acho muito interessante essa figura, que é nossa caixa craniana, né? Ela foi feito um corte aí transversal, e tem duas estruturinhas aí que é novidade para muita gente, que é o sistema vestibular. Especificamente, eu queria falar desse órgão porque é uma mudança do nosso, uma ruptura desse conhecimento falar de equilíbrio, se nós não falarmos em sistema vestibular. E nós precisamos sim nos capacitar para esse tipo de órgão, esse tipo de fisiologia que é fundamental para a recuperação do sistema e treinamento do equilíbrio. Esses 3 canaizinhos que vocês estão vendo aí são os canais do labirinto, e eles são responsáveis por perceber a movimentação da cabeça em 3 planos. Certo? Esses planos aqui, estou fazendo com a cabeça. Então o idoso, ele precisa ter esse sistema labiríntico funcionando de forma integral. 2/3 do nosso equilíbrio parte daí. Então, para muita gente que acha que o equilíbrio é só planta dos pés, está enganado. Nós precisamos sim ter todo esse sistema funcionando de forma adequada. E aqui no Brasil, esse assunto é um assunto muito novo. Nos últimos 20 anos é que o sistema vestibular passou a ser conhecido no Brasil, passou a ser melhor difundido, perdão, e aí alguns profissionais já estão levando isso à frente e criando as suas estruturas de trabalho, os seus fluxos de trabalho, e levando esse tipo de especialidade tanto na rede pública quanto na rede privada. Confesso que na rede pública ainda é muito incipiente esse serviço, porque é um serviço novo. Mas ele deve ser, sim, fomentado justamente para criar planos e programas de prevenção de queda que contemplem toda a estrutura do nosso corpo, e não só trabalhos musculares ou de propriocepção plantar, como geralmente é feito. Aí eu coloquei uma figura que mostra esse sistema labiríntico por dentro, explicando aí os famosos cristais, que a gente hoje em dia já está bem conhecido, né? O meu cristal saiu fora do lugar, então tem tontura, eu tenho medo de cair. Então, a gente tem aí os 3 canais, como eu falei para vocês, né? Esse labirinto ele funciona como um sistema de orientação, então literalmente é como se fosse um GPS dentro da nossa cabeça. Nós temos sim 2 órgãos de orientação que ficam embaixo do nosso cérebro,
tem uma ligação direta com o sistema visual e depois com a planta dos pés. Tá? Nós temos aí duas estruturas dentro desse labirinto que tem os cristais, né? Que são estruturas que percebem a aceleração. Então, tanto a aceleração na horizontal quanto a aceleração na vertical são percebidos por esse sistema. Michel, mas por que tu estás falando disso? Eu estou falando porque o idoso, se ele levanta da cama e ele tem tontura e gira tudo, ele precisa recuperar isso e tratar esse tipo de disfunção do labirinto. E pode ser uma labirintite, entre aspas, por quê? Porque nós temos aí 300 tipos de labirintites. Então, nós precisamos sim ter um olhar para esse tipo de sintoma, que muitas vezes ele sai da unidade básica de saúde, passa na saúde especializada e chega lá na rede hospitalar porque acha que está tendo algum tipo de infarto, acha que está tendo algum tipo de alguma doença mais grave e, na verdade, pode ser resolvido lá na atenção básica. A queda e o envelhecimento, então aí nós temos nessa figura as responsabilidades dos sistemas, né? Então está aí o sistema visual, o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular. As condições clínicas e os medicamentos, eles vão influenciar de forma direta nesse sistema. O mobiliário e as vias públicas. Então, todas essas condições a gente precisa ter cuidado para analisar e ver quais dessas questões nós podemos interferir dentro do nosso nível de atenção à saúde. Como eu falei para vocês, a gente tem aí vários componentes do equilíbrio. Então nós temos aí planta dos pés, sistema muscular, nós temos o labirinto e os olhos. Todos eles fazem a integração do equilíbrio, trabalhando de forma integrada esse sistema para poder oferecer condições desse idoso ter uma vida independente. Rapidamente a neurofisiologia, né? Como no slide anterior, só para a gente reforçar os estímulos, né? A hora que eles saem do labirinto, eles vão percorrer toda uma via lá para o cérebro, sistema visual e planta dos pés. Então nós precisamos ter essas vias íntegras, nós precisamos ter todo o sistema do labirinto funcionando junto com a planta dos pés, sistema muscular e o cérebro, né? Vamos lá. Agora, de que forma isso ele pode impactar no nosso sistema? Por que eu estou falando de um sistema que muita gente nunca ouviu falar e que pode influenciar num programa de prevenção de queda que vocês queiram aplicar na sua unidade básica de saúde? Nos Estados Unidos, em março de 2017, eles lançaram uma diretriz para economizar US$ 1 bilhão para remodelar esse tipo de análise de doença do sistema vestibular. De que forma? Treinando as pessoas para ficar nas unidades hospitalares. Porque muita gente que está tendo uma crise de vertigem, uma crise de labirinto, eles vão direto para a rede hospitalar. Então o sistema de saúde americano viu que isso tem um gasto muito grande porque ele sai do sistema hospitalar, vai para uma clínica especializada, faz os exames, pede opinião para outro especialista e volta depois para a reabilitação e aí sim esse idoso é devolvido para o sistema, para o mercado, perdão. Como é que a gente vai treinar isso e melhorar esse tipo de encaminhamento? Treinando, capacitando. E isso vai reduzir custo para o sistema. Por quê? A gente vai ter profissionais que entendam de equilíbrio tanto nas unidades básicas de saúde quanto na rede hospitalar, na própria emergência do hospital. E sim, pode diminuir o nosso sistema porque pode diminuir os nossos exames, diminuir as consultas que muitas vezes são desnecessárias e os medicamentos. Alguns tipos de doenças do labirinto, muitas vezes o medicamento é desnecessário.
Os custos no Brasil, nessa tabela aí nós colocamos de 2005 a 2010 uns números em milhões relacionadas à internação com idosos decorrente de quedas. Então são números muito expressivos em relação ao SUS. A gente tem aí de 11 milhões passando para 20 milhões, quase o dobro de custos que nós tivemos nos últimos anos. Em relação a Santa Catarina, de 2011 a 2018, que é o nosso estado aqui, nós temos aí o número de AIHs, autorização de internação hospitalar aprovadas, nós temos aí um número crescente também nessa área. E a morbidade hospitalar em relação, esses dados são do Tabnet, do DataSUS, de 2011 a 2016 também mostrando para a gente aí de 5 milhões, passando para quase 10 milhões em relação aos custos do SUS por causa de quedas. E o que nós podemos fazer diante desse cenário? Um país envelhecendo, um sistema de saúde que não está preparado e um custo absurdo que a gente tem em todo esse trajeto do idoso quando ele cai ou mesmo com risco de queda. Eu gosto muito dessa figura porque ela dá um panorama sobre toda a nossa rede de assistência, falando desde a figurinha 1, que tem ali, a figurinha 1, ela faz o contato com a central de regulação, que faz contato com o transporte sanitário 3, que é a ambulância do SAMU, e depois vai para a UPA e da UPA para a rede hospitalar. Então, eu coloquei aqui os níveis de atenção. O que nós podemos fazer? Bom, será que a gente vai conseguir mudar todo esse sistema? Será que a gente vai conseguir preparar o sistema aí num país com 204, 205 milhões de habitantes, onde aí 20 milhões, 28 milhões de idosos que podem usar esse sistema? O que nós podemos fazer como unidade básica de saúde, como primeiro acesso e como porta de entrada do sistema? Bom, o que eu vou apresentar para vocês não é novidade. Não vamos inventar a roda, reinventar a roda. A gente vai mostrar o que é feito em país que deu certo. E de forma organizada, a gente vai tentar colocar isso, porque o ideal é que a gente saia dessa web palestra hoje, pelo menos com uma ideia. Precisamos fazer alguma coisa para os idosos com queda. Se a gente terminar a aula de hoje com esse foco, eu saio daqui satisfeito e um grande convite para fazer, que eu vou fazer no final da aula. Porque a gente precisa sim nos preocupar, porque nós vamos envelhecer, estamos envelhecendo. Só para voltar em relação aqui, isso aqui foi um estudo falando da redução do custo no sistema de saúde, aplicando o programa de prevenção de queda na atenção básica. Então, a prevenção de quedas em idosos, o nosso objetivo então é diminuir custos do sistema de saúde, sistematizar rede de urgência para o manejo do paciente com risco de queda, evitar exames desnecessários, estabelecer uma linha de cuidado para a prevenção de queda ao idoso, que nós não temos uma linha de cuidado para idoso com queda, e, obviamente, atender às diretrizes da Política Nacional do Idoso. A prevenção de queda em idosos, então, ela vai o quê? Aumentar a qualidade de vida dessa população que sofre com desequilíbrio, os riscos de queda e suas consequências, como nós falamos mais no começo da aula. Educar o usuário sobre os sinais de disfunção labiríntica, que foi um foco que eu falei da nossa aula há alguns minutos atrás. A prevenção de queda em idosos, então, visa diminuir os riscos de queda do usuário e nós vamos criar esse acesso. Como é que esse acesso ele vai funcionar na unidade básica de saúde? Como é que eu vou criar indicadores para saber se as minhas ações elas estão dando certo ou não? Outro tópico, diminuir o índice de mortalidade e morbidade. E diminuir a internação hospitalar devido à queda.
Diminuir também os custos com a internação hospitalar, incluindo serviços médicos e SADT, Serviço de Apoio, Diagnóstico e Terapia Especializada. Porque hoje nós temos os custos diretos, que o idoso ele entra dentro de um hospital, passa por uma cirurgia, ele caiu, ele quebrou o fêmur, que é muito comum, 5% dos idosos que caem, como eu mostrei no slide, eles caem e têm fraturas. Então esses 5% vão para um centro cirúrgico, do centro cirúrgico vão para uma unidade de terapia intensiva, e depois daí eles têm fisioterapia, eles têm consulta com psicólogo, eles têm acompanhamento, tudo isso são custos para o sistema. Nós chamamos isso de custos diretos. E nós também temos os custos indiretos, que são as pessoas, os acompanhantes desses idosos, que saem dos seus trabalhos para poder acompanhar os idosos na sua recuperação, na sua reabilitação. Prevenção de quedas em idosos. De que forma que eu vou chegar hoje ou amanhã na nossa unidade básica de saúde, eu vou conversar com o gestor do posto e falar, precisamos fazer alguma coisa para os idosos. Porque eles vão cair, tem idosos que vão morrer, vão se machucar, e nós? Qual é a nossa responsabilidade? O nosso grau de responsabilidade como usuário e como servidor desse sistema. Primeiro, definir um cenário, a definição desse cenário. Planejamento, nós precisamos planejar. Execução, ciclos de melhoria, sensibilização da rede, capacitar os prestadores de fisioterapia especializada. É um tipo de fisioterapia especializada? Sim. Nós precisamos, e hoje nós não temos no mercado, precisamos fomentar essa área. Já vou falar daqui para mais um pouquinho. Programa de prevenção de queda, programa de qualidade de vida. A gente precisa ter uma ferramenta para controle clínico, se esse idoso está comendo, se ele está dormindo. Então tudo isso a gente vai poder organizar dentro da unidade básica de saúde. E a capacitação para prescritores na atenção básica, em nível ambulatorial, na saúde especializada e nas emergências. Agora, a definição do cenário. O cenário dos usuários. Nessa unidade básica de saúde, quantos idosos eu tenho cadastrados aqui? Quantos idosos ativos eu tenho? Eu tenho 200 idosos ativos hoje na minha unidade básica de saúde. Então, se vocês pararem para pensar, desses 200 idosos na unidade básica de saúde, eu tenho 60, que são 30%, vezes 200, nós temos 60 idosos que caem. 60 idosos que caem na sua unidade básica de saúde. E você, gestor dessa unidade, é sim corresponsável por esse número. Por quê? Porque nós precisamos agir, nós precisamos implementar ações, pelo menos básicas. Agora, acompanhe aí. O cenário da equipe, definir funções. O médico, é importante que o primeiro acesso desse idoso na unidade básica de saúde seja o médico, né? A avaliação clínica, como é que esse idoso, como é que o médico vai avaliar esse idoso? Como é que ele vai... Existe algum protocolo de queda do Ministério da Saúde? Existe. Está aí. Geralmente esses protocolos são disponibilizados em forma até física e são colocados aí para as unidades básicas de saúde o protocolo de prevenção de quedas. Mas eu nunca usei. Está aí uma grande oportunidade. Isso é corresponsabilização do gestor do posto. Então, o médico ele precisa fazer essa avaliação clínica e um viés, um pensamento especial sobre a parte labiríntica. Então, o médico, na unidade básica de saúde, ele pode sim detectar algumas alterações do labirinto e algumas disfunções do equilíbrio e encaminhar isso para a sua equipe. Se essa equipe tiver um profissional que saiba fazer, um fisioterapeuta, que ele consiga fazer esse treino, essa reabilitação, um ponto a mais. Se ele não consegue, ele precisa encaminhar isso ao serviço do seu município, ao serviço do Estado especializado. Então o médico precisa ter o conhecimento, geralmente, definir o protocolo de queda. O enfermeiro.
O enfermeiro ele vai triar, ele vai classificar esse paciente e ele pode fazer os encaminhamentos necessários. Tá? O agente comunitário de saúde é um agente, ele tem essa proximidade com o usuário, ele vai até a sua casa, ele vai percorrer a via que o idoso, ele sai da casa e de repente vai ao mercado, ele vai dizer, nós temos um buraco na calçada perto do idoso da casa tal, nessa área. E o técnico de enfermagem, ele vai fazer a organização dos medicamentos, que pode também ser junto com o farmacêutico para fazer a farmácia clínica. E um fisioterapeuta, a avaliação e o treinamento do equilíbrio. Aí, o desafio que eu falei para vocês, montarmos um grupo técnico de prevenção de quedas em idosos no nosso estado. Como a nossa aula ela é para o Brasil inteiro, eu vou disponibilizar o meu e-mail para que nós possamos fazer contato e, quem sabe, criar um grupo temático aí no Brasil ou no nosso estado para a gente definir critérios de acesso e melhorar esse tipo de serviço na saúde do Brasil. Primeiro, chegou então no gestor de saúde, vamos expor a fragilidade do sistema e a complexidade desse problema. Reúnam 3, 4 pessoas, o gestor do posto, o médico, o enfermeiro. Reunião não precisa ser de 2 horas, 20 minutos vocês vão falar, precisamos fazer alguma coisa com os idosos. O quê? Então, expor a fragilidade que nós não temos e a complexidade do problema. O que a gente vai fazer? Segundo, a gente vai atrair colaboradores para a implementação dessas ações. É bom a gente trabalhar com gente motivada. Trabalhar em uma área de saúde em que nós somos obrigados, são 2 trabalhos. Atender pessoas doentes é difícil sim para cada um de nós. Agora, quando nós estamos motivados em um assunto que nos desperta paixão, é muito melhor. Então, expõe essa fragilidade para o gestor, vamos atrair pessoas que consigam levantar esse tipo de trabalho de forma agradável, de forma gostosa e que a gente consiga multiplicar isso para todos os colaboradores do posto, da unidade básica de saúde, para que todos consigam pensar no risco de queda. Porque senão a gente tem 4 ou 3 pessoas trabalhando num programa de prevenção de queda numa unidade básica de saúde, e a outra equipe não está. Ou, de repente, a pessoa que faz o acolhimento lá na frente, ela também não está ciente ou não se inteirou do assunto. Então, nós precisamos ter o envolvimento de toda esses servidores da unidade básica de saúde para poder servir o usuário. Cadastrar esses colaboradores. Então, reunir a equipe, atrair esses colaboradores e cadastrar. Passar via e-mail para cadastramento. Segunda reunião, a gente vai descrever as funções. Então, como eu falei para vocês, o médico, vamos rever esse protocolo de queda? Será que esse protocolo de queda está adequado? Né? Vamos conversar com os 3, 4 médicos da unidade básica de saúde, vamos ver se esse protocolo de queda está adequado para a nossa realidade. Existe algum outro tipo de mecanismo que a gente possa melhorar ou facilitar a nossa avaliação clínica para poder encaminhar esse idoso? Eu, como médico, eu sou responsável pelo idoso quando ele sai daqui com risco de queda? Sim, eu também sou responsável por ele. A partir do momento que o idoso chega para o médico ou para qualquer outro profissional de saúde e ele diz que está com desequilíbrio, ele pode cair. E se ele pode cair, ele pode se machucar e ter machucados leves ou graves ou mesmo o óbito. O enfermeiro, a triagem de distúrbios do equilíbrio, como eu falei para vocês. O fisioterapeuta, avaliação e testes do equilíbrio. O técnico de enfermagem, o cadastramento dos medicamentos. O agente comunitário de saúde, o mobiliário e acesso na casa do idoso. O farmacêutico, se existir o farmacêutico na sua unidade básica de saúde, para fazer a farmácia clínica. Muitos medicamentos hoje, eles são desnecessários, porque o idoso ele vai agregando medicamento e quando vê, o idoso está com 10, 11, 12 medicamentos e isso, às vezes, pode levar à tontura e muitas vezes o idoso ele não tem déficit de equilíbrio. O que está levando ele ao desequilíbrio é justamente o excesso
de medicamentos. A gente já teve vários casos em que, revisando os medicamentos, nós tivemos aí uma melhora dessa condição do idoso na sua independência e na sua segurança, ok? O agente comunitário da saúde, ações básicas. Então, se nós pelo menos colocarmos essas ações, orientar os agentes comunitários de saúde aí na casa do idoso cadastrado e orientar. Vejam aí, acompanhem as orientações básicas que nós podemos colocar como rotina e até fazer um flyer, fazer uma folhinha, colocar isso numa folha A4, dividir, coisas simples que nós podemos fazer. Tem coisa que a gente não precisa de muito dinheiro para fazer na nossa unidade básica de saúde. Nós precisamos força de vontade e organização. Veja bem, orientar calçados e preferir calçados fechados, né? Tem idoso que chega com chinelos e muitas vezes eles podem engalhar o pé em algum artefato e levar à queda. Retirar os tapetes, né? Às vezes a gente chega na casa de idoso, tem aqueles tapetes, cheia de tapete, então a gente precisa cuidar porque esses tapetes eles devem sim ser retirados. Colocar as barras de apoio perto do vaso sanitário e dentro do box do banheiro. O idoso precisa ter essa segurança. Ele vai se segurar aonde? Onde que ele pode ter esse tipo de segurança? No banheiro, né, na hora de fazer a sua higiene, na hora de tomar um banho. Ele precisa sim. Denunciar quando a altura do meio-fio na calçada oferecer um perigo de queda ao idoso ou a via pública inadequada. Então isso o agente de saúde ele também pode ter um olhar atento em relação a isso. A sua equipe de saúde, ela pode sim trabalhar com esse foco. Vamos visitar a dona fulana e vamos ver como é que está ali nesse trajeto até a dona fulana, daqui do posto, da nosso posto aqui até a casa da fulana, como é que está o acesso, como é que estão as calçadas. E cobrar sim do poder público. Então, gente, nós precisamos aí de todos os entes envolvidos. Não só a Secretaria de Saúde do seu estado ou do seu município. Nós precisamos sim de políticas públicas também na área de quedas. E nós precisamos também do judiciário, porque é o judiciário que vai fazer cumprir a lei. Nós precisamos sim saber por que não foi consertada a calçada em tempo hábil. Ok? Ações para a prevenção de quedas, então a enfermagem. Nós temos aí a escala de Morse, que é uma escala validada hoje no Brasil, mas os scores ainda não estão validados. Então, a enfermagem pode fazer essa triagem e classificar, né? Vocês podem acessar, depois da nossa web aula, a escala de Morse para a prevenção de quedas e vejam como é fácil de fazer esse tipo de classificação. É simples, pessoal. Não podemos ser omissos a um problema tão sério. O fisioterapeuta, avaliação e tratamento dos distúrbios do equilíbrio, conhecimentos em fisioterapia vestibular. Então nós precisamos sim ter esse tipo de conhecimento em fisioterapia vestibular. É uma especialidade nova. E o médico, então, reafirmando, revisar o protocolo de quedas e adequar aquilo que é pertinente, aquilo que é melhor para a nossa unidade básica de saúde. E outra coisa que o médico precisa estar atento é como é que está a minha rede de assistência para tratamento e apoio desses idosos caidores ou com desequilíbrio. O farmacêutico vai fazer então a gestão dos medicamentos com potencial risco de queda, como eu já falei para vocês. Então, hoje em dia, em alguns países, nós temos aí o farmacêutico, ele faz um papel importante na gestão desses medicamentos e ele vai ver qual medicamento que é mais ou menos parecido e ele vai analisar aquilo que pode levar o idoso ao risco de queda. O técnico de enfermagem, né, triagem na classificação do risco de queda e os monitoramentos dos fatores de risco de queda. De que forma a gente pode fazer isso? Encontros sistemáticos, né? Só pulando, indo mais adiante, o professor de educação física, grupos avançados de exercícios para o equilíbrio. Então,
Se tivermos profissional da educação física nessa equipe de saúde, excelente. Por quê? Nós temos um idoso que ele tem uma disfunção de equilíbrio, nós temos um fisioterapeuta que vai tratar o equilíbrio e depois nós temos um educador físico que ele vai continuar a treinar os exercícios de equilíbrio para os idosos. Novidade no Brasil, isso nós não temos, tá? Voltando à questão do técnico de enfermagem, esses encontros sistemáticos, esses encontros mensais ou esses encontros quinzenais, nós precisamos sim monitorar os fatores de risco. Por isso que eu botei ali as doenças metabólicas. Porque a gente precisa ter esse controle. Porque muitas vezes o idoso com queda, ele é o que está levando ele a ter tontura e a queda pode ser uma glicemia descompensada, pode ser um colesterol alto, pode ser uma doença da tireoide ou mesmo outras doenças graves. Por isso, a importância de ir ao médico primeiro para fazer o diagnóstico. E as nossas conclusões, como eu falei para vocês, é um grande desafio na área de saúde, tanto pública quanto privada. A implementação do programa de prevenção de quedas, em todo o nível de assistência, ela vai envolver capacitar toda uma rede. Por quê? Porque nós precisamos saber de toda a rede, ela precisa estar ciente das ações que têm que ser feitas. O que a unidade básica de saúde faz, o que a unidade especializada faz, as policlínicas, e o que a rede hospitalar faz. A nossa atenção para hoje é a unidade básica de saúde. Então, primeira coisa, levantar esse tipo de problema na sua unidade básica de saúde, chamando a sua equipe de saúde, chamando o seu gestor e dizendo, temos um problema. Segundo, o que nós vamos fazer só para revisar? A gente vai definir funções. Quem que nós temos na nossa unidade básica de saúde? Cadastrar os idosos. Quantos idosos nós temos? Então, tendo esse cenário, a gente vai partir para um outro momento, para um segundo momento, que é a sistematização desse tipo de trabalho. Mas as ações, elas precisam ser planejadas e continuamente revisadas, porque a gente criando indicadores, nós vamos acompanhar o processo de sistematização e o processo de assistência dessa linha de cuidado que é enorme, tanto no nosso estado quanto no Brasil. Ferramentas tecnológicas são necessárias? Sim. Nós podemos também trabalhar sem tecnologia na nossa unidade básica de saúde. Vamos trabalhar com o que tem. Vamos trabalhar com o que a nossa unidade básica de saúde tem. São pessoas. Pessoas motivadas vão fazer sim um trabalho bem bacana. Então, as nossas ações elas podem ser simples. Hoje nós vimos o quê? Ações simples que o agente comunitário de saúde pode fazer lá na casa do idoso. Por que eu foquei agente comunitário de saúde? Porque a maioria das quedas ocorrem dentro de casa. E aí é sim a função desse idoso que está cadastrado receber essa orientação. Tá? O idoso ele é autoconfiante até ele cair. Então ações simples, efetivas e estratégicas. Certo? Pessoal, eu gostaria aqui de agradecer a Telesaúde, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Secretaria de Estado de Saúde e a vocês pela presença de tantas unidades básicas de saúde de Santa Catarina e do Brasil inteiro. Repito, se vocês escutaram a web aula de hoje, fiquem atentos porque vocês são corresponsáveis por essa demanda que tem hoje na sua unidade básica de saúde e a gente precisa sim fazer alguma coisa com esses idosos. Certo? Muito obrigado e eu estou aqui para responder alguma pergunta se tiver. Gente, tá certo? Teve um município aqui, foi Porto Seguro, que colocou que atende pacientes com mais de 100 anos, né? Inclusive um de 106 que faleceu há pouco tempo. Também o município de Dourados colocou aqui um profissional de educação física e o terapeuta ocupacional
também estão trabalhando, né, com a prevenção de quedas. Né? Porto Seguro coloca que é importante, né, avaliar o usuário como um todo. Porto Seguro e Dourados também colocam a questão da caderneta do idoso, né, que que fala, né, sobre a questão das quedas, né, e possui várias outras informações muito importantes. Então, pessoal, legal o comentário, bacana, né, essa interação aí que a gente faz trocando experiência, né? A caderneta do idoso, ela é uma ferramenta muito bacana para a gente usar, porque a gente materializa a assistência, né? Eu levo a caderneta do idoso para casa, né? E eu trago a caderneta do idoso para o médico preencher, para a enfermeira, para o técnico de enfermagem, para a nutricionista. É importante porque ele vai ter os dados. É como se fosse o prontuário dele que ele leva dentro da sua bolsa, embaixo do braço. Então ali tem algumas ferramentas que vocês podem usar para implementar algumas ações de prevenção de queda. Juntando a caderneta do idoso, por exemplo, com a escala de Morse, que é uma ferramenta de avaliação de risco de queda, com certeza vocês vão fazer um trabalho bacana. Nós tivemos aí algumas experiências em outros municípios. Se a gente for dar um exemplo, algumas ações, fazer um geral, a gente vai chamar 100 idosos e nós vamos colocar isso dentro de um salão. Vamos colocar 50 idosos, tá? 50 idosos. Lembrando que dos 50 idosos que vocês vão chamar, quantos por cento deles já caíram esse ano? 30%. Então 15 já caíram. Então desses 50, perdão, a gente vai avaliar o risco de queda. Ele entrou no posto, eu vou sistematizar. Ele chegou, ele vai fazer a avaliação da sua pressão, ele vai fazer a avaliação da sua glicemia e ele vai preencher a escala do risco de queda. Então ali ele já tem uma triagem e depois ele vai para a salinha para aprender o que é o equilíbrio, aprender, ter uma noção do que é a queda e as suas consequências. Então esse próximo encontro do idoso, eu já tenho um mapeamento de quais desses idosos têm risco de queda. Quais desses idosos têm uma glicemia desbalanceada. Quais desses idosos têm potencial risco de queda, quais deles não vieram, não se engajaram. Então, eu começo a planejar esses encontros e o ideal é que a gente tenha isso programado. Por exemplo, de 15 em 15 dias eu tenho encontro com os 50 idosos e cada semana ou cada quinzena eu procuro trabalhar um tema. E aí a gente encontra, a gente se depara com um método muito bacana que é o que está acontecendo hoje, que é a educação continuada em saúde. Então a gente vai ensinar os idosos a se comportarem, porque eles também são teimosos, são crianças, né, também, como todos nós. Então eles comem errado também, eles dormem errado também. Então a gente precisa orientar, dona fulana, a senhora não pode exagerar no doce. Dona fulana, a senhora precisa dormir no horário certo, porque os seus hormônios vão trabalhar de forma adequada e no outro dia a senhora vai estar melhor para acordar. Tem gente que acorda cansado já. Então, nós precisamos sim organizar esse plano. Eu vou deixar à disposição o meu e-mail para que vocês possam fazer contato comigo e aí a gente pode, junto com o e-mail, eu vou passar, quem fizer contato comigo por e-mail, eu posso passar o meu celular, a gente criar um grupo nacional em relação a isso e trocando experiência. Eu acredito que essa é uma primeira aula sobre prevenção de quedas e eu espero que a gente consiga aí ter mais aulas sobre esse importante assunto e esse grande problema de saúde. Lembrem, todos nós somos corresponsáveis pelos idosos caidores. E isso é um problema muito sério de saúde. Então, pessoal, desejo a vocês, né, boa sorte nas ações. Eu tenho certeza que no começo toda mudança ela incomoda. Então, para a gente implementar algum tipo de mudança dentro da nossa rotina de trabalho, literalmente é sair da zona de conforto. Mas se a gente não sair da zona de conforto, a gente não faz nada. E o que a gente está fazendo não são para os idosos, é para nós também. É para eles, mas é para nós também.
Então, fica aí a dica. O que a gente for fazer hoje vai repercutir também para a gente aí no futuro. Uma boa sorte para vocês e fiquem com Deus.